Boa tarde, meu nome é Soraya Câmara, eu sou escritora e advogada. Eu escrevi um texto sobre a escola Summerhill, que existe na Inglaterra até hoje, que é a escola do meu coração. Sou apaixonada pela história e por essa escola e as ideias dessa escola. E eu gostaria agora de passar para as pessoas que assistirem a este vídeo, que não conheçam a escola Summerhill, que passem a conhecer Summerhill. Summerhill é a escola em que o aluno pode quase tudo. Este é o título do texto. Ela foi fundada em 13 de março de 1921 por um lendário educador e escritor escocês, Alexander Sutherland New, abreviado A.S. New. Ele viveu de 1883 a 1973. E em 1927 se instalou definitivamente numa chácara a 160 quilômetros de Londres, na Inglaterra. E a escola Summerhill foi fundada em 1921, como eu disse, e existe até hoje. Summerhill é uma escola democrática e pioneira, eu diria maravilhosa. Vou explicar. Para crianças a partir de 5 anos e jovens até 18 anos, em regime de internato que se autorregula. Vou explicar. As decisões são tomadas em assembleias, nas quais os votos dos professores, alunos e funcionários possuem peso igual. Peso igual, o voto de todos. Começa por aí, uma escola democrática. E nenhum adulto possui mais direitos que uma criança. Não existe isso em Summerhill. Assistir às aulas em Summerhill não é obrigatório. Por anos até, se a criança ou adolescente quiserem. Não é obrigatório. E a escola tem ótimos resultados. Isso que é interessante. Prezar a liberdade, acima de tudo. Embora ofereça a grade curricular oficial, ela oferece a grade curricular oficial. Embora ofereça, assistir às aulas não é obrigatório. Para New, o fundador de Summerhill, o objetivo da escola é fornecer equilíbrio emocional, a principal via para a felicidade. Então a escola preza o que? A filosofia? A felicidade. Você tem que ser feliz. Não importa como, né? Que caminho você siga. Um bom caminho, mas que caminho siga. A meta é ser feliz. E para isso, o New, fundador, reconhece que precisa ter equilíbrio emocional. E o primeiro fator para haver equilíbrio emocional é não haver pressão e repressão. Por isso que não é obrigado a assistir às aulas. Começa por aí. E há assembleias com o voto de todos, professores, funcionários e alunos, de uma forma democrática. O peso é igual, o voto de todos, o peso é igual. O New fala: constranger uma criança a estudar alguma coisa tem a mesma força de um governo que obriga a adotar uma religião. Pensou se um governo ditatorial, né, obriga a adotar uma religião, o país todo? É uma coisa invasiva, agressiva, repressora, horrível, né? É a mesma coisa, o New fala, fundador do Summerhill, constranger uma criança a estudar alguma coisa que ela nem quer estudar. Então ele tinha essa visão avançada, o New, o fundador de Summerhill, que prezava a felicidade acima de tudo através de um equilíbrio emocional para chegar nela. E a repressão desestrutura o equilíbrio emocional. Por isso nós temos nas escolas tradicionais tantos alunos que dão problemas, que não conseguem bem na escola. Nós temos uma sociedade repressora por todos os lados, na família, na sociedade, impondo regras, abafando a criatividade, a livre escolha.
as pessoas ficam doentes, ficam adolescentes rebeldes e por aí vai. O educador afirma que a humanidade está doente, Neil, fundador de Summerhill. E essa doença decorre de tratamento repressivo que as crianças recebem numa sociedade. Desde a infância, hein? Desde a infância. Uma sociedade patriarcal, diga-se de passagem. Vou até repetir. O educador afirma que a humanidade está doente. E essa doença decorre de tratamento repressivo que as crianças recebem numa sociedade patriarcal. Então, o que é uma sociedade patriarcal? Que prejudica as crianças. É uma sociedade em que o homem é a autoridade máxima. O homem. É um ponto-chave aí. O homem é a autoridade máxima. E não é para dar prazer para as mulheres. Não, as mulheres têm que satisfazer e dar prazer. Não receber prazer. Isso é uma sociedade patriarcal. Pesquisas revelam que a população brasileira ainda é patriarcal. Ainda é. Olha bem, o homem, o centro o máximo, né? O centro. E a mulher servindo, não recebendo prazer. Pesquisas revelam isso. Enfim. Summerhill, só para complementar aqui essa questão do patriarcal, então a gente vive ainda numa sociedade machista, né? Se a nossa sociedade, pelas pesquisas, ainda é uma sociedade patriarcal, repressora, a gente vive ainda numa sociedade machista. Isso dá motivo para um outro texto. Eu vou escrever sobre isso, sobre a sociedade machista brasileira. Ainda. Então, Summerhill é dirigida atualmente, né, pela filha de Neil, do fundador, que nasceu e estudou lá. Ela foi criada em Summerhill. Deve conhecer muito bem, né, tudo. Ela se chama Zoe Redhead. É instrutora de equitação. Ela que dirige até hoje. A média de alunos em Summerhill é entre 80 e 90. De vários países, viu? De vários países. Em 92 anos de existência da Summerhill, nenhum caso de gravidez adolescente, nem de drogadição. Drogadição é o vício em relação às drogas, né? Nenhum caso. Olha que interessante. E há toda uma liberdade de ser, até de não assistir às aulas, não é obrigatório. Zoe, a filha do Neil, que toma conta da escola até hoje, comenta que os formandos de Summerhill são muito bons em concretizar a imaginação, óbvio, né? Eles são estimulados a serem livres, a cultivar a criatividade, a serem felizes, né? Eles fazem acontecer, ela diz. Existem, olha os profissionais que saem de Summerhill. Empresários de sucesso, escritores, cientistas, médicos e muitos formandos se decidem por profissões criativas também. Agora tem uma afirmação do Neil, do fundador de Summerhill, completando o que eu disse agora, muito importante, que resume bem a filosofia, o cerne da questão da filosofia de Summerhill. Preferiria que Summerhill produzisse um varredor de rua feliz do que um primeiro-ministro neurótico. Neil, de Summerhill, fundador. Vou até repetir, porque eu desde adolescente eu sempre pensei isso. Eu quero ser feliz, não importa como. Eu já tinha isso comigo. Preferiria que Summerhill produzisse um varredor de rua feliz do que um primeiro-ministro neurótico. Eu também acho, eu concordo plenamente. Mas nós vivemos num mundo de aparências. E que muitas pessoas cultivam essas aparências e gostam dessas aparências. Eu fiz um texto sobre hipocrisia que fala sobre isso. Está no meu Face, na minha página no Face. Soraya Câmara, Soraya com Y e H no final. Soraya Câmara.
E também está no YouTube. Esse texto eu queria que esteja no YouTube. Erich Fromm, psicanalista alemão, filósofo e sociólogo, que viveu de 1900 a 1980, maravilhoso, ele prefaciou um livro de New, que eu vou comentar. E ele diz o que, Erich Fromm, sobre Summerhill? Summerhill talvez seja a escola menos comum deste mundo, com certeza, eu não tenho dúvida. Trata-se de um lugar em que as crianças não são obrigadas a ir às aulas, podem deixar de assistir às lições, às aulas, durante anos, inclusive, se assim o quiserem. Contudo, e bastante estranhamente, os meninos e meninas dessa escola aprendem. Com essa liberdade, eles vão às lições muitas vezes, eles vão às aulas. Eles aprendem, porque eles estão livres, estão podendo ter o tempo deles. E, na verdade, o fato de serem privados de lições, aulas, chega a ser considerado um castigo severo. É um castigo severo não assistir às aulas lá, quando não assistem, entendeu? Isso é maravilhoso, né? É uma escola que preza a felicidade acima de tudo. E busca o quê? Que as crianças desenvolvam um equilíbrio emocional, não sendo pressionados, estudando o que eles querem, apesar deles cumprirem o currículo oficial, né? A grade curricular. E há uma liberdade de ser. É isso, não dá para falar mais. É liberdade de ser, a criança vai se conhecendo, as vocações, as vontades, os desejos vão brotando dentro dela naturalmente, porque não tem repressão. A criança vai para as escolas tradicionais, eu estudei em escolas tradicionais, eu fui semi-interna inclusive, mas as crianças vão para escolas tradicionais e ficam reprimidas em alguns aspectos. Apesar do conhecimento das escolas tradicionais ser maravilhoso, né? Eles ensinam e formam, as boas escolas formam, né? Mas eu estou fazendo uma crítica sobre um outro ponto de vista, né? Me entendam, por favor. Então, na realidade, as crianças são reprimidas na escola, são reprimidas em casa, e isso não vai dar certo, né? Porque se você crescer reprimido, você não vai crescer com você, sabendo quem é você, suas vocações, seus talentos, né? E aí vai, às vezes ficam rebeldes, muitas coisas acontecem, né? Então, a escola Summerhill é maravilhosa. Eu vou falar do livro agora, Liberdade Sem Medo, que aqueles que não leram, por favor, leiam, que é uma viagem maravilhosa num mundo ainda encantado, porque o mundo precisa mudar muito, né? De uma educação privilegiada, de uma educação que preza a felicidade e o bem-estar, e ser feliz, e com equilíbrio emocional. Então, o mundo do livro Liberdade Sem Medo de New é um mundo que vale a pena penetrar. Bom, então temos aqui a opinião, os elogios de Erich Fromm, famoso Erich Fromm, psicanalista alemão, filósofo e sociólogo, sobre o trabalho do New, né? Eu considero o New um iluminado, sem brincadeira, porque a escola existe até hoje, tem resultados maravilhosos, respeita a criança e o adolescente como nunca uma escola respeitou, não se deixa levar pelo mercado, pelas pressões econômicas, por nada. Ele preza a felicidade e o bem-estar da criança e do adolescente para se tornarem adultos felizes. E ele mesmo diz, né? Eu não quero um ministro que saia da minha escola, um ministro neurótico. Prefiro que saia um varredor de rua. Não importa, toda profissão é digna, toda. Feliz, toda profissão é digna, quando exercida com carinho e felicidade. Então, Erich Fromm prefaciou o livro Liberdade Sem Medo. Olha bem, Liberdade Sem Medo. Para ser liberdade realmente, né? De A.S. Neill. É uma história de Summerhill, da escola, que deve ser recomendado a educadores, pais e psicólogos. Eu não acredito que um bom educador não tenha lido Summerhill. Eu não acredito, eu tenho certeza que leu. Um bom educador. Esse livro vale a pena. O que importa é alcançar uma vida feliz
e proveitosa. Essa é a meta de Summerhill, a verdadeira meta de Summerhill. Assim, os alunos são livres para fazer o que quiserem, desde que não interfiram no direito dos outros. Aprendem o que é respeito também. Aprender é importante, lógico, né? Mas ser é fundamental. Ser é mais do que aprender. Ser te põe inteiro na vida, inteiro com você mesmo. O aprender é de fora para dentro e de dentro para fora, na realidade. Mas ser é mais do que aprender, é além de aprender. Então, aprender é importante? Lógico que é. E eu amo, eu sempre amei estudar. Mas ser é fundamental. Ser, o que é ser? Ser você. Ser você. Agora, um outro pensamento do Alexander Sutherland New, o fundador de Summerhill. Criadores aprendem o que desejam aprender. Criadores, hein? O que deseja aprender. Eles aprendem o que desejam aprender. Não sabemos quanta liberdade de criação é morta na sala de aula, gente. Isso é terrível, é terrível. Criadores aprendem o que desejam aprender. Isso você se torna um ser livre, criador, com talentos, que vai ao encontro de seus talentos e vocações. Um ser livre. Não sabemos quanta liberdade de criação é morta na sala de aula. Então mata o ser humano, mata a criança, mata o adolescente. É vivo ou morto muitas vezes. Porque quando fica adulto não consegue se encontrar, não consegue se realizar profissionalmente. Ou fica medíocre na profissão que escolheu. Fica medíocre. Porque não houve uma educação que estimulasse o verdadeiro encontro dele com ele mesmo, com suas vocações, com seus talentos, com a sua criatividade. Aí ele pode ficar o quê? Sem profissão? Não. Muitas vezes não, fica medíocre na profissão. E outros resultados, né? Porque repressão gera repressão. E gera que não presta. Desculpe-me o termo, mas gera o que não presta, né? Repressão só gera o que não presta. Desculpe-me falar assim tão um pouco direto, né? Então, esse é o recado que eu queria dar sobre Summerhill. Summerhill existe até hoje. É um conto de fadas, por um lado, nesse mundo que nós vivemos, repressor, mas, por outro lado, não é um conto de fadas, porque eles estão vivendo a verdadeira escola que todos nós deveríamos viver no mundo. E eu, mais uma vez, vou enfatizar, leiam Liberdade Sem Medo, de Neil, o fundador de Summerhill. É uma viagem sem volta, no bom sentido, maravilhosa. Um abraço.